Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Resolvi gravar esse vídeo para você. Eu estava indo numa outra cidade, a 100 km da minha cidade. Então vou ter bastante tempo para dirigir. Estou sozinho. Eu levei uma pessoa lá e estou voltando agora. E eu quero fazer um bate-papo com você escatológico, sobre escatologia. Eu vou estar conversando com vocês. Não vou poder ficar lendo o texto bíblico e nem olhando muito para a câmera, que eu estou dirigindo. Mas eu quero falar alguns assuntos na área da escatologia com você. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos. Nós podemos dizer que o tempo de Deus está chegando. A vinda do Senhor Jesus está chegando. É claro que não é agora, não é amanhã. Por que eu creio que a vinda de Jesus não é agora, não é amanhã? Eu posso acreditar, irmãos, que não é nos próximos anos também. Mesmo que você creia que Jesus venha antes da tribulação, que é a teologia do pré-tribulacionista, né? Ou que você crê que Jesus vem depois da tribulação, que é a teologia do pós-tribulacionista. Mesmo que você creia em uma das duas, independente disso, Jesus não virá nos próximos anos, irmãos. Por que eu creio isso? Porque, irmãos, o anticristo, né, a besta, Satanás, o próprio diabo, né, que vai encarnar, se materializar na terra. Você vai entender tudo isso no livro de Daniel, você vai entender isso. Apocalipse também vai falar bastante sobre isso. Ou seja, a besta, ela vai ser um homem. Ela vai ser um homem que vai se manifestar na terra, que vai ter o espírito do anticristo, que vai ter o espírito de Satanás. O próprio diabo, que é espírito, ele vai se encarnar em alguém. E eu vou colocar para você a minha visão, aquilo que eu penso que vai acontecer nos próximos anos. O diabo, Satanás, ele vai se encarnar num homem. Ele vai entrar num homem. E lá no livro de Apocalipse fala que este homem, ele vai ganhar uma fala, uma voz. Ele vai ganhar espírito. E as pessoas vão adorar, vão se maravilhar com aquele homem, com aquela pessoa, né? Irmãos, no mundo que vivemos hoje, a tecnologia que tem hoje, que nós temos vendo aí, a tecnologia 5G, vai chegar aí a tecnologia 6G, está aí prestes a acontecer a próxima revolução. Tivemos aí a revolução industrial, agora vamos para a próxima revolução, que é o sistema de inteligência, né? A tecnologia da inteligência, a inteligência artificial é a próxima revolução que está acontecendo já. Ela está cada vez maior. Eu estou aqui viajando agora, existe um GPS ligado, é uma tecnologia artificial que está me conduzindo. Nós temos aí o reconhecimento facial cada vez avançando mais, cada vez crescendo mais. As pessoas não têm mais para onde fugir. Eu gravei um vídeo recentemente aí no canal, onde você pode ver que você não consegue comprar mais nada, irmão, sem o reconhecimento facial. Você não consegue comprar numa loja, não consegue comprar um celular, não consegue comprar um fogão, uma geladeira, um carro. Você não consegue comprar nada dessas de objetos e ferramentas, itens da área da tecnologia, sem antes fazer reconhecimento facial, sem antes fazer o reconhecimento das digitais. E tudo isso está sendo armazenado num banco de dados que vai ser entregue na mão do anticristo. Vai ser entregue na mão dele, onde ele vai controlar tudo. Ali ele vai saber aonde todo mundo mora, ele vai saber aonde todos eles
os que são evangélicos, aqueles que são crentes, que não são, os que já servem a Ele, os que não servem. Ali vai ser armazenado todas essas informações. Então, o mundo que vivemos hoje, ele vai ser entregue nas mãos da besta. Então hoje a gente não tem esse reino formado hoje. Para Jesus voltar, irmãos, a besta tem que estar pronta para receber o reino. Então, aquela besta lá de Daniel e aquela besta de Apocalipse, elas são as mesmas. Aquela besta de 7 cabeças, né? Aquela besta de 7 cabeças, ela é a mesma de Apocalipse, a de 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 reinos que já existiram, e um caiu e vai reviver de volta. Então, ou seja, o 8º rei será o reino do anticristo. O 8º reino, né, será o reino do anticristo. Lá em Apocalipse vai dizer que é uma besta que se levanta do mar, que tem 10 chifres. Então essa besta que tem 10 chifres, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 reinos que existiram e já caíram. O reino do Egito, o reino da Síria, o reino da Babilônia, a Pérsia, a Grécia e a Roma, e o reino de Roma. E aí agora o último reino, que é o reino do anticristo. Então, que são os 10 reinos. Esses 10 reinos, eles vão entregar o reino ao anticristo. E quem é esses 10 reinos? Os 10 chifres. São os 10 chifres que estão na cabeça da besta. Então, ou seja, ainda para Jesus voltar, é necessário que esses 10 reinos se levante. Vai se levantar 10 reinos ainda, ou 10 nações. São 10 nações que vão se unir, que vão começar a se unir para entregar o reino à besta, que é Satanás. Só que no meio desses 10 reinos vai ter 3 reinos que não vão aceitar entregar o reino à besta. Aí no livro de Daniel fala que então a besta vai fazer guerra com esses 3 reinos e vai vencer. Eu não sei dizer para você agora quem vai ser esses reinos, mas eu acredito que será aí as 10 potências mundiais, os 10 países mais potentes do mundo, que vão lutar para entregar o reino à besta. Ou seja, os presidentes desses países, irmãos, eles vão ser colocados lá por Deus. Eu creio nisso, né? É um plano de Deus. Mas eles vão lutar contra a igreja, e eles vão fazer de tudo para inibir a igreja, vão fazer de tudo para destruir a igreja, vão fazer de tudo para acabar com a igreja, né? São presidentes, né, que vão lutar para entregar o reino à besta. Não sei dizer para você qual desses países do mundo que serão, né, entregue a Satanás, mas nós temos que ficar atento, né? Nós que somos do Brasil temos que ficar atento aos nossos presidentes, aqueles que vão estar na frente, né, administrando o país, que é esses que vão entregar o reino a Satanás. E desses 10 reinos vai ter 3 que vão cair. Esses 10 vão se reunir e 3 não vai aceitar, e aí 3 deles vão cair, vai ficar só 7, e aí eles vão entregar o reino a Satanás.
Eu acho que eu vou colocar na tela os versículos para você depois conferir. E hoje, no cenário brasileiro hoje, eu não vejo, né, ou no cenário mundial hoje, eu não vejo esses reinos ainda existindo, ou fazendo esse movimento. Eles existem, claro, mas eu não vejo eles ainda sendo formados. Que se você for olhar para a estátua de Daniel, né, a estátua lá no livro de Daniel, você vai ver que aquela estátua lá está todos os reinos nela. E naquela estátua você vai ver que os pés é o último reino, né? Os pés ali é o reino final, que é onde a pedra vai bater, que é Cristo, e vai destruir tudo, né? Vai acabar com todos os reinos. E ali você vê os 10 dedos da estátua. Então, os 10 dedos da estátua, que é os pés, são esses 10 reinos que vão se formar no final. Então, os pés de barro com ferro já existe, já está hoje. Roma, né, foi o último reino. Roma foi as pernas, né? As pernas do joelho para baixo é Roma. Então, agora nós estamos vivendo os pés da estátua. Eu acredito já que estamos vivendo nos pés da estátua. Já estamos indo para os dedos, né? A formação dos dedos da estátua, que é onde será formado os 10 reinos, né? Ou os 10 países, né? Falando numa linguagem mais atual, né? Onde serão os 10 países que vão se unir para entregar o reino a Satanás. E de alguma forma, no livro de Daniel vai dizer que vai ter 3 reinos que não vai aceitar. Não vai aceitar a ideologia de Satanás, não vai aceitar a forma de governo do anticristo. E aí então eles vão fazer guerra e vai cair 3. Isso tudo vai acontecer, irmãos, com a igreja na terra. Mesmo que você creia que Jesus vai voltar antes da tribulação, se você é pré-tribulacionista, mesmo assim, isso que eu estou falando vai acontecer com a igreja na terra. Esses reinos, eles vão se unir, né? Eles vão se unir antes de Jesus voltar, se ele vier antes da tribulação, com a igreja na terra. Por quê? Porque quando o anticristo ele aparecer, quando o anticristo ele ganhar o governo, então vai iniciar a grande tribulação. Ou melhor, vai iniciar os 7 anos. Os 3 primeiros anos, os 3 anos e meio da primeira fase, que nós chamamos de primeira fase, né, que são 7 anos antes do final, do juízo final, antes do milênio, né? São 7 anos. A última semana que Daniel profetizou, no meio da semana ele vai se revelar como o homem do pecado. Então, até no início da semana, ou no início dos 7 anos, quando o reino foi entregue a ele, nesses 3 anos e meio, ele vai se revelar como uma pessoa boa. Ele vai se revelar como um homem de sabedoria, um homem com poderes. Ele vai se revelar como um homem superdotado de inteligência. E aí eu volto lá naquele primeiro assunto para poder juntar agora os pontos com você. Eu criei essa introdução para você entender agora que então esse homem que vai aparecer, eu acredito, irmãos, que será um robô, né? Isso mesmo, será um robô com muita tecnologia, porque hoje já tem robôs com muita tecnologia, com muita inteligência artificial. Então você imagina um robô sendo criado com muita inteligência. Esse robô ele vai ter praticamente a pele de humano. Ele vai ter uma inteligência super dotada de inteligência, porque o homem vai poder colocar dentro desse computador, né, desse software que vai ser um homem, vai poder colocar ali todo tipo de inteligência dentro dele, todo tipo de tecnologia, de sabedoria. Vai poder colocar na área da matemática, na área da ciência, na área da política. Vai conseguir colocar, irmãos, todo tipo de inteligência de ponta dentro de um homem, dentro de um robô. Aí agora você vê que toda essa tecnologia ainda, né,
toda essa tecnologia que vai existir nesse homem, ainda o espírito de Satanás vai entrar sobre ele. Conseguiu pegar, irmãos? O texto de Apocalipse deixa claro, irmãos, deixa claro que este homem ele vai receber o espírito. Então você começa a juntar os pontos. Se ele vai receber espírito, é porque ele não tinha espírito, porque ele é um robô, porque não pode uma criança nascer sem espírito. Então ele nasceu, não. Então eu tenho certeza, irmãos, que o anticristo ele não vai nascer não vai nascer de mulher, não vai ser uma criança que vai nascer e aí o diabo vai entrar nele. Não. Esse anticristo, ele será um robô. Ele será um robô que aí eu não sei que país que vai ser, se vai ser China, se vai ser outro país com mais tecnologia, não sei, mas hoje na ponta da tecnologia hoje é a China. Então você imagina um país lançando, né, essa tecnologia de um homem ali, um robô com pele de homem, com pele humana, perfeito, né? Um homem perfeito assim, super dotado de inteligência, um computador perfeito que vai responder todos as informações, vai responder os comandos que o homem dá, ele vai responder tudo, ele vai fazer tudo sozinho, né? Vai ser um homem super inteligente. Agora você imagina esse homem recebendo o espírito da besta. Meu Deus, irmãos, isso é tremendo. Isso é algo extraordinário, que você precisa entender isso. E há pouco tempo que eu comecei a ler os textos, comecei a entender isso e olhando para a tecnologia. Aí você vê que a humanidade inteira, irmão, vai ficar admirado. E aí é o que está escrito no livro de Apocalipse, que os homens, né, os homens da terra vão se admirar com a inteligência da besta, vão se admirar com as palavras da besta. Aí você vê agora o homem criando um robô super inteligente, e ainda este robô acaba ganhando um espírito, e agora não recebe mais comando humano, não, o homem não consegue mais controlar ele, mas ele recebe o espírito do anticristo. Então, ou seja, os homens vão se maravilhar com aquilo e vão dizer: nós criamos isso, nós fizemos isso. E aí vão começar a adorar agora essa imagem, vão começar a adorar agora aquilo que eles criaram. Entende, irmãos, aonde eu quero chegar? Você consegue entender o ponto que eu quero chegar? E ainda mais, eu vou abrir mais um leque aqui para você. E pode ter certeza, irmão, naquilo que eu vou dizer, que este robô, que será o anticristo, vai ganhar o espírito do anticristo, ainda ele vai ser islâmico. Ele vai ter que ser islâmico. Ele vai ter que ser uma tecnologia do Oriente Médio, lá de algum lugar, não sei, mas ele vai ganhar um espírito. Mas ele precisa ser, eu acredito que a tecnologia vai ter que ser uma tecnologia árabe. Por quê? Porque esse robô ele vai ter que pertencer ao mundo árabe. Ele não pode ser dos Estados Unidos, ele não pode ser da China, não pode ser criado lá na China. Ele tem que ser criado no mundo árabe, para que ele seja considerado um árabe, um muçulmano, e da religião, né, da seita, não sei se é religião ou seita agora, mas vai ser islâmico. Ele vai ter que ser islâmico. E é aonde ele vai firmar o acordo, o maior acordo de paz do mundo que já houve entre Israel e entre o povo árabe, entre os muçulmanos. Nunca houve um acordo realmente verdadeiro entre eles, né? Existe aquele acordo de que você fica lá e eu fico aqui, né? Mas nunca houve um acordo de paz realmente, onde pode se viver tranquilamente. Israel sempre vive numa tensão. Então, irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito que o anticristo será um robô criado por uma tecnologia árabe. Ele vai ser considerado muçulmano, islâmico,
E ele vai ganhar superpoderes também. E ele vai receber o espírito do diabo, da própria serpente, né? O próprio Satanás vai entrar sobre ele. E aí ele vai falar palavras, né? O mundo vai se maravilhar com ele. Ele vai firmar o maior acordo de paz com Israel. E eu acredito que o acordo de paz que ele vai firmar com Israel, irmãos, é permitindo, eles assinando um tratado ali, assinando um acordo de permissão, entregando o monte de Jerusalém lá, o Monte Santo, aquele monte onde está a mesquita lá, né? Está lá aquela mesquita que foi feita lá no monte do Senhor, lá onde está lá a mesquita muçulmânica lá, né, do islâmica, lá em Jerusalém. Eu acredito que vai ser autorizado, vai ser feita uma autorização, o maior acordo que ele vai fazer, vai ser autorizando os judeus, entre os judeus e árabes, a construir o novo templo, aquele novo templo de Salomão, o templo que foi destruído, né, lá no ano 70. Até hoje Israel, o povo judeu, não tem templo, não tem lugar para adorar Deus, não tem onde sacrificar, né, fazer o sacrifício, porque a maioria do povo judeu ainda acredita no sacrifício de animais, não crê no Messias, né, em Jesus. Isso é permissão de Deus, né, porque se todo mundo cresce, então não precisava de Jesus voltar, né, não ia precisar a grande tribulação, não ia precisar, né, então eles não creram justamente para que acontecesse a grande tribulação. O apóstolo Paulo fala, né, que é necessário que eles não crescem, né, para que a mensagem de Cristo viesse até os gentios. Mas no tempo certo, né, no tempo dos gentios, o Senhor ia então abrir os olhos de Israel, do povo judeu, para que eles pudessem ver que Cristo foi o Messias. Mas eles só vão ver isso só quando eles perceberem que aquela besta não é o anticristo, porque eles vão querer acreditar que é o anticristo, que é Cristo. Os judeus vão começar a acreditar um pouco que ele é o Messias, que talvez seja o Messias. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é uma ideia minha. Mas eles só vão ver que aquele homem é o homem iníquo na metade da semana. Então, isso que eu estou falando para vocês, irmãos, isso vai acontecer ainda com a igreja na terra. Ainda com a igreja na terra, isso vai acontecer. O acordo de paz, a autorização para construir o templo, este homem receber superpoderes, receber o espírito do anticristo. Isso vai acontecer, irmãos, com a igreja na terra. Aí se você crê no pré-tribulacionismo, se você crê que Jesus vem antes da tribulação, então vai acontecer nesses dias. Quando você souber, a mídia vai estar informando tudo isso, que existe 10 reinos que se uniram, 3 reinos brigaram entre si, 3 nações fizeram guerra, derrubaram 3, e aí se levantou um homem no meio dessas pessoas, uma tecnologia extraordinária, o mundo árabe que criou um robô extraordinário. Esse robô, ele falou sozinho, ele fez obras sozinha, ele fez milagres sozinho. Este robô agora é um super robô que tem inteligência de ponta. Irmãos, Jesus, para você que é pré, vai estar voltando. Vai estar voltando. Vai estar vindo, vai estar às portas. Eu, por exemplo, que creio que Jesus voltará depois da tribulação, isso é o início da semana. A semana está começando. A última semana está começando. Os últimos 7 anos estão começando. E aí, este homem vai ser levantado no pedestal. Ele vai ser o homem que conseguiu o maior acordo de paz. Este homem vai ser o homem que ele vai conseguir unir os países árabes com o país judeu. Esse homem vai conseguir autorização para construir o templo de Salomão que foi caído. Os judeus vão fazer festa, vão se alegrar, né? Vamos construir o templo, vamos voltar a fazer sacrifício pelos pecados, vamos voltar a atrair a presença de Deus, porque, irmãos, fazem 2000 anos que Deus não fala com o povo de Israel. Foi mais tempo do que lá no tempo do Egito, que foram 400 anos.
No tempo da Babilônia foram 70 anos. Aquele tempo interbíblico ali, até a vinda de Jesus, até a vinda do Messias, o nascimento do Messias, foram 200 anos. Agora fazem 2000 anos que Deus não fala com o povo de Israel, que Deus não fala com os judeus. Jesus só fala, né? Deus fala com o judeu messiânico, aquele que acredita em Jesus, aquele que aceitou a Jesus. É isso, ele fala todo dia. Agora, aquele que não crê no Messias ainda, aquele judeu que não crê no Messias, que está esperando o Messias vir e nascer ainda, esse aí, Deus não fala com ele há 2000 anos. E eles estão esperando, porque Deus falava com o seu povo através dos profetas, e não tem mais profeta agora. Deus falava através do sacerdote, e não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício. Então, irmãos, para o judeu vai ser a maior vitória. E aí, durante 3 anos e meio, este homem que vai ser o líder mundial, que vão nomear ele como um líder mundial, ele por 3 anos e meio, ele vai manter a paz, a construção do templo. Eu acredito, na minha visão, que o templo de Jerusalém, ele vai ficar pronto em 3 anos e meio. Desde da fundação até a inauguração dele, ele ficará pronto por 3 anos e meio. E quando o anticristo ele querer se assentar lá no trono, porque ele vai querer entrar dentro do templo de Jerusalém, e ele vai querer ser Deus lá dentro. E aí o povo de Israel, o povo judeu, ele vai perceber que aquele homem jamais será o Messias, que aquele homem jamais será Cristo. Por quê? Porque Jesus nunca quis, irmãos, adoração para ele. Jesus nunca quis que as pessoas se prostrassem aos pés dele. Jesus nunca quis que fizesse um templo para ele entrar e ele sentar no trono. Não. E eles vão perceber que o anticristo, que ele é o anticristo por essas razões. Porque ele vai querer governar à força, né? Ele vai querer se botar como rei, como está escrito lá no livro de Daniel. Ele vai querer se assentar no templo de Deus, como Paulo escreve também em Tessalonicenses. Ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, e quando o povo de Israel então não aceitar isso, quando o povo de Israel não aceitar esse acordo, esse momento que o anticristo vai querer fazer, aí então ele vai romper o acordo de paz, que é na metade da semana, como está escrito lá em Daniel. Na metade da semana ele vai romper o acordo de paz, e aí ele vai fazer guerra contra Israel. Aí ele vai destruir tudo de novo. Aí mais uma vez o povo judeu vai sentir as garras de Satanás, né? Mais uma vez, e será a última vez que Israel vai sofrer, né? E Israel, para quem não sabe, é o filho de Deus, né? É a menina dos olhos do Senhor. Nós não somos meninos dos olhos do Senhor. Nós, o povo gentil, não somos. Nós podemos olhar e até querer ser considerado, né? Mas quando Jesus falou, a Bíblia falou que da menina dos olhos, está falando do povo de Israel, daquela descendência de Abraão, né? Aqueles que vieram de Jacó, de Abraão, as 12 tribos, Israel, a tribo de Judá, que é a tribo remanescente, né? Que é da onde saiu o povo judeu, da onde saiu Cristo, né? Jesus, da linhagem de Davi, do povo judeu, da tribo de Judá. Então, esses são a menina dos olhos de Deus. E eles não vão tocar, né? O anticristo não vai conseguir tocar no povo de Israel. Apesar que alguns vão morrer, para que haja testemunho, mas nem todo mundo vai morrer, né? Então, irmãos, na metade da semana, dos 3 anos e meio, o anticristo vai querer ser Deus dentro do templo. E aí o povo de Israel não vai aceitar. Os judeus não vão aceitar. E aí ele vai fazer guerra contra os judeus. Aí ele vai quebrar o acordo de paz. E aí ele vai se revelar. Ele vai se revelar o homem iníquo. Então até os 3 anos e meio, o mundo vai achar que é um milagre, né? Vai adorar aquela imagem, achar que é um milagre, achar que foi
achar que foi uma tecnologia extraordinária, né, que o mundo árabe lançou. E na metade da semana, então, ele vai romper um acordo de paz com Israel. E aí ele vai querer entrar no templo lá de Jerusalém, vai querer entrar no templo e querer parecer Deus. Aí é onde ele vai se revelar. Aí eu não sei se a imagem dele, né, a imagem daquele robô vai ser a mesma, mas ele vai se revelar o homem do pecado. Aí ele vai dizer: eu sou Satanás. Aí ele vai dizer com as palavras dele, né? Eu sou Satanás. Eu sou anticristo. Eu sou contra o povo judeu. Eu quero matar os judeus. Eu vou eliminar o povo judeu. Aí ele vai se revelar verdadeiramente a raiva que ele tem. Aí ele vai destruir o povo de Deus. Os crentes que para mim, né? Agora eu vou falar só na linha pós, né? Então, a linha pós, né? Que eu sou e talvez você seja também. Então, eu acredito que daí, nesse ponto ele vai começar então a perseguir e aniquilar o povo de Deus. É onde a marca da besta será lançada oficialmente. Até então ela não vai ser lançada. Já vai existir a marca da besta. Muitas pessoas vão ser marcadas, mas não vai ser ainda uma obrigação e não vai haver perseguição. Mas quando ele se revelar o homem iníquo na metade da semana, então é onde a marca será oficialmente lançada. E aí é onde vai ocorrer a perseguição. Agora, se você não for marcado, você vai morrer. Ou você é marcado ou você morre. E aí o povo crente vai ter que o quê? Fugir. Aí é onde vai se cumprir muitas passagens bíblicas. Aí o povo crente vai ter que se esconder, vai ter que fugir. Aí é onde ele vai eliminar o nome de Cristo, tudo que existia o nome de Jesus, tudo que se profanar, né? Ou melhor, que se proferir, tudo que falar o nome de Cristo, tudo que se falar o nome de Deus, o eterno Deus, o Criador do céu e da terra, ele vai mandar matar. Ele vai eliminar, ele vai destruir. Aí vai acontecer o que Jesus falou, Mateus 24, que nunca vai haver uma tribulação como aquela, que é dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da terra, onde ele vai perseguir, vai matar, vai mandar matar, vai haver muita morte, as trombetas vão estar tocando, as pragas vão estar sendo jogadas na terra, é onde vai acontecer muitas coisas. Então até os 3 anos e meio, irmãos, é o primeiro cavalo de Apocalipse, né? É o cavalo branco, é aquele que traz paz, que sai vitorioso, que é o anticristo, que é no início da semana, quando vem o cavalo branco de Apocalipse 4, né? Que é o acordo de paz. Aí depois vai acontecendo os outros cavalos que vem na sequência, né? As quatro cores do cavalo, né? O cavalo amarelo, o cavalo verde, né? O cavalo preto e o cavalo vermelho, né? Então essas 3 cores. Na tua Bíblia pode ser que esteja outra cor, né? Mas ali o cavalo é cavalo amarelo, né? Que é meio que um pardo, né? É tipo meio um amarelo escuro, né? Já puxando pro verde, né? Meio esverdeado assim. É cavalo verde que se chama, né? Então na tua Bíblia pode ser que esteja amarelo, mas é verde, né? No original grego é verde. Ele puxa pro verde assim, meio que um amarelão escuro, meio puxado pro verde. Então esses 4 cavalos, eles formam a bandeira do mundo árabe. Todas as bandeiras do mundo árabe são preta, vermelha, verde e branca. Você pode procurar, pode pesquisar no Google e botar assim: bandeiras árabes, do mundo árabe, bandeiras do Oriente Médio, né? ou do mundo árabe. Você vai ver que todas elas são essas 4 cores. Ou seja, significa que esses reinos que virão serão tudo do mundo árabe, que vão se unir, né, para entregar o reino a Satanás. E é por isso que eu acredito que esse homem, esse robô, né, essa inteligência virá do mundo árabe. Pode ser outros países junto, né, mas ele vai pertencer ao mundo árabe, ao mundo muçulmano islâmico. Então, irmãos, a perseguição vai acontecer de verdade na metade da semana em diante. Os 3 últimos anos da igreja na terra, vai haver a morte. Muitas pessoas vão morrer, muitos crentes vão morrer,
muitos, vai haver muito testemunho, né? E Jesus falou em Apocalipse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque você imagina, irmãos, o diabo sendo espírito e Deus nos guardando, porque ainda não chegou o tempo ainda. Deus nos guardando, ele quase mata a nossa vida, ele quase destrói, ele faz armadilhas, ele quer destruir a nossa vida. Agora você imagina o diabo sendo uma pessoa, porque ele vai ser uma pessoa de superpoderes. Ele vai ter inteligência, ele vai saber, ele vai discernir os pensamentos, ele vai se revelar, ele vai ter superpoderes, ele vai saber de tudo. Então imagina ele, né, diabo sendo um ser humano, sendo uma pessoa física. Ele vai destruir muito mais o povo crente. Então, irmãos, eu queria compartilhar com você esse vídeo. E para não ficar um vídeo só para você que é pós-tribulacionista, mas eu acredito que muitas coisas que você que é pré-tribulacionista, que você que acredita que Jesus vai voltar antes dos 7 anos, eu creio que muita informação foi importante para você pensar. Voltando àquela primeira pergunta que eu fiz no início, aquele primeiro comentário que eu fiz no início, que a razão de eu não crer que Jesus volta nos próximos anos é porque é necessário que esse cenário aconteça, né? É necessário que o cenário do anticristo esteja pronto para ele poder aparecer. Enquanto não aparecer, ele não vem, né? Enquanto os reinos não estiverem prontos para ser entregue a Satanás, ele não vai vir. E se ele não vem, Jesus também não vem. Então, para você talvez que fica falando, Jesus podia voltar hoje, Jesus volta hoje, Jesus vai haver o arrebatamento hoje. Tem pastores, tem pregadores que ficam assustando o povo, né? Então você não vem para a igreja hoje, Jesus pode voltar hoje ou você vai ficar. Isso não é pregação, irmão, do reino. Isso não é pregação que se faz. Isso aí vai acontecer, você querendo ou não vai acontecer. Mas a pregação da salvação é você pregar o amor de Jesus. É você dizer assim: vem para Jesus hoje, Ele te chama hoje. Vem hoje, entrega a sua vida para Jesus. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar os seus traumas, Ele quer curar suas feridas da alma, Ele quer restaurar seu casamento. Vem para Jesus hoje, se entrega a Cristo hoje. Essa é a nossa mensagem. Não é ficar ameaçando o povo, né? Se você não vir hoje, Jesus pode voltar essa noite, você vai ficar. E aí? Não, irmãos, Jesus não vai voltar essa noite, né? Você nem sabe o dia que Ele vem. E se você soubesse o dia que Ele vem, se fosse para nós tentar saber o dia que Ele vem, é o que eu estou falando para você hoje. Eu não vou adivinhar o dia que Ele vem, mas eu posso estudar os tempos, né? Porque a Bíblia me diz, né, para mim estudar os tempos. O apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses, né? Ele fala que não era necessário que ele falasse dos tempos, porque o povo já sabia do tempo da vinda do Senhor. Então Paulo fala, né, que isso não vai acontecer sem que antes venha a grande tribulação e que o homem seja revelado. Então, ou seja, Jesus não vai voltar, irmãos, enquanto o anticristo não for revelado. Enquanto a igreja não souber quem é o anticristo, enquanto a igreja não saber os reinos que vão se levantar, enquanto a igreja não vê a tecnologia sendo levantada, o mundo árabe ganhando a sua força, o mundo árabe fazendo acordo de paz com Israel, o templo de Jerusalém sendo autorizado para construir, o homem sendo aplaudido como o maior, não sei se vai ser presidente, né, mas vai ser um dos maiores líderes mundiais, que vai ter um acordo de paz, a tecnologia 6G atuando, ainda Jesus não vai voltar. Amém? Deixo para você essa palavra. Se você tiver alguma dúvida desse assunto, algo que não ficou bem esclarecido para você, deixe aí no comentário que eu estarei respondendo para você assim que possível. Manda uma mensagem para nós aí também, poder estar respondendo você. Se tiver outro assunto
Na área escatológica, se você queira saber mais detalhes, você pode falar aí que nós estaremos respondendo. Bem, forte abraço, Deus abençoe vocês.